Desde o primeiro dia, a gente veio trabalhando a correção da pintura. Todos os processos de correção de pintura. O que o mercado chama de polimento, na verdade, não é o processo. Polimento é uma etapa do processo. O processo é a correção. Aí, lá em cima na sala, a gente estudou a etapa de corte, como é que a gente sabe que finalizou o corte, que pode ir para a próxima etapa, o que faz o refino, como é que ele funciona. E a gente trabalhou o corte e o refino com o mesmo conceito. Que conceito foi esse? Claro, a gente lavou o carro, descontaminou, fez o mapeamento, fez o mascaramento, fizemos o teste de setup, lembrando do conceito de entrar com a intervenção menos agressiva para mais agressiva. E aí eu fiquei insistindo ontem, muito, ontem, que não é necessariamente a combinação mais abrasiva, e sim a mais agressiva. Porque eu posso usar um produto mais agressivo, mais abrasivo, com uma boina menos agressiva e quebrar essa agressividade do conjunto. Eu posso usar uma boina de luz, um composto de refino ou de corte e aumentar a agressividade do conjunto, apesar da boina ser muito pouco agressiva. E a gente veio trabalhando esse conceito. Tanto no corte quanto no refino, entre tantas técnicas que eu comentei com vocês, eu falei que eu ia focar em uma delas, que ia servir para todos os casos, e a partir dessa técnica você poderia evoluir para diversas outras técnicas. Falei do Moldal, falei do All Action Microfiber System, falei do ponto Zenith, falei da Sonax, que começa com a rotação alta e a baixa depois, mas a gente trabalhou o contrário, né? A gente começou com a rotação mais baixa, pouquinho de pressão. Por quê? Porque eu quero que o produto comece a trabalhar em baixa rotação para não gerar muito calor, para eu conseguir preservar a lubricidade durante o trabalho. E aí, um pouquinho de pressão, em torno de 6 kg, lembra? A máquina está trabalhando, dá uma pressãozinha. Se perceber que a máquina está forçando o motor, é muita pressão, tira a pressão. Beleza. Deu de 4 a 6 passadas, movimento orientado, sobreposição de 50%. E aí, então, aumenta a rotação. A gente espalhou ali na velocidade 1, que vai ser entre 600 e 750 para as rotativas, ou na velocidade 1 ou 2 das rotas orbitais. Você espalha, você que me perguntou de manhã, né? Por que a gente começa trabalhando na velocidade mais baixa? A gente começa trabalhando na velocidade mais baixa só para poder explicar o produto mesmo, para que ele se concentre e lubrifique bem a boina e lubrifique bem a área que a gente vai trabalhar. Depois você vai aumentar a velocidade, vai trabalhar ali na velocidade 2, em torno de 900 a 1000 RPM. Então não se liga muito no número que está no dial ali, você se preocupa mais e a rotação, se sentir confortável com essa rotação, entre 900 e 1000 RPM. Depois a gente vai aumentar a velocidade para trabalhar em torno de 1200, 1400 RPM. Aí eu falei que no passado a gente trabalhava entre 1800 e 2200 RPM. Hoje a gente consegue, com os produtos com maior lubrificação, com mais tecnologia, produto à base d'água, a gente consegue trabalhar num corte a 1200, 1400 RPM, não precisando passar de 1500. Dificilmente você vai precisar passar, para falar. Isso independente de ser uma pintura poliéster ou PU. Porque quando eu falo entre 1200 e 1400, 1500, pô, eu estou falando 300 RPM ali para você trabalhar ali dentro, entendeu? Você pode acelerar um pouco mais, você pode diminuir, você pode dar um pouco mais de pressão, você pode tirar a pressão, entendeu? Então, fizemos assim no corte, fizemos assim no refino. Sempre trabalhando 40 por 40, 50 por 50, lembrando de não exceder a lateral dos ombros, não deixar a máquina fazer aquela curva para a boina não ficar abrindo muito. Existe trabalhar com a boina inclinada? Existe, mas não é o caso dessa técnica. Falamos também sobre isso ontem. Então, o movimento, você vai acompanhar o corpo da máquina paralelo à peça, né? Se o desenho da peça pede o movimento da máquina,
você vai acompanhar o movimento, né? Você vai acompanhar o movimento. Ó, o pulso vai quebrar, o pulso vai quebrar para acompanhar o movimento da peça, nunca trazendo a ponta da boina. Repito, tem técnica que usa a boina inclinada? Tem, mas não é o caso dessa. Quando você inclina a boina, além de você criar um ponto fixo de calor, né, que a gente chama de hotspot, você começa a jogar muita sujeira na peça. Então, trabalhando com a boina chapada, você tende a trabalhar com a área mais limpa, principalmente no corte. E ainda hoje, a imensa maioria dos produtos de corte geram uma quantidade significativa de poeira. Então, a gente vai trabalhar sempre com uma boina chapada. Beleza, só que agora chegou a hora de lustrar a peça. No lustro, a gente vai agir um pouco diferente. No lustro, a gente não vai trabalhar tão lentamente. Lembra? 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. A gente não vai trabalhar tão lentamente e a gente não tem mais necessidade de trabalhar 40 por 40. A gente pode trabalhar uma área maior. A gente pode dobrar o tamanho. Se esse meio do capô a gente estava dividindo em 4, a gente pode dividir em 2. Entende? Aí existem duas técnicas, existem diversas, né? Mas duas técnicas que você pode trabalhar no lustro, que é a rotação baixa, com 900 e 1000 RPM, ou a rotação mais alta direto, tanto na rotativa quanto na rota orbital. Na rota orbital, eu recomendo, inclusive, que no lustro, você trabalhe no alto, no giro alto, no 6, no pau. Ah, pegou uma quina, uma borda, um lugar mais difícil de trabalhar, está com medo de agredir demais, o vinho, alguma coisa do tipo, pode trazer mais para baixo um pouquinho. Mas você pode... Lembra a história do engraxate, o exemplo que eu dei ontem, que ele vem lá e acelera? É a mesma coisa. Para dar aquele aspecto de gelatina, né, que os americanos falam. Que eu falei que eu aumentei ontem. Você trabalhando com uma boina de luz que é super macia. Sim. Tem um composto de luz que em tese não tem abrasividade. Sim. Ainda assim você consegue queimar uma quina com certa facilidade? Não, com facilidade não. Não, porque não tem abrasividade. Não tem muita agressividade, só gera calor mesmo, né? Mas bem menos no processo de corte. Aí vocês vão ver que a gente pode fazer o primer do mesmo jeito, lembra? Lubrificar a boina antes de começar a trabalhar e depois gotinha. No corte no refino, a gente estava trabalhando com 4 gotas, 3 gotas. Você vai ver que no lustro, depois que a boina está lubrificada, cara, 2 gotinhas vai render pra caramba. Entendeu? Então, a técnica ela vai variar um pouco agora, nesse momento, porque você vai usar uma área maior e uma passada, que aí, em vez de lubrificar, para não ficar exagero de produto, porque no lustro o produto, via de regra, ele é muito lubrificado, eu vou lubrificar por ela mesma. Usar menos produto, vou impregnar menos do que eu estava fazendo no primeiro passo lá, quando eu fazia o primer. Lubrificou, 2 gotinhas, não precisa mais do que isso. Cabo, mesma coisa, atrás, no ombro. Aí se antes eu estava trabalhando esse aqui um painel, esse outro, 3, 4 painéis, agora eu posso trabalhar o que antigamente eram 2 painéis, eu posso trabalhar com sendo um só. Se tiver pouco produto, você pode trabalhar um pouco mais. E aí, é o seguinte, espalhou, pode dar um giro aqui, ó. Trabalhar no 1200, 1000, você vai entender o que você julga melhor. Você consegue produzir a holografia ao risco? Você consegue produzir a holografia ou deixar marcas de boina no risco? Consegue se você deixar a peça secar demais, ela pode sim provocar holografia, pode marcar a peça. Mas se você trabalhar chapadinho, com a peça bem lubrificada,
você... Deixa eu colocar um pouco isso mais simplificado, só para... Como eu estou parando para falar, o produto acaba secando. Mas se você trabalhar com a banha chapadinha e tal, uma banha limpa, toda etapa, eu falei, ó, tem pano ali e tal, aí vocês pediram para trocar o pano, porque estava saturado, a toalha de microfibra. Cara, no lustro é tudo limpo, banha limpa, troca as microfibras, é tudo limpo. Troca as boias com a mesma constância com as outras etapas? Não, menos. Troca menos. Quando você trabalhar a área maior, você vai... Mas saturou, sentiu que ela está saturada, limpou, você viu que ela ainda está muito úmida ou muito empoeirada, ou começou a incrustar o produto, aí você, por exemplo, o 3500 da Menzena é um baita de produto, entende? É um lustro fino, animal, coisa linda. Mas, às vezes ele seca na boina, aí você coloca a boina de lado, pega uma outra igual, continua trabalhando, finaliza aquela etapa e depois lava as boinas, entendeu? Eu não gosto de lavar as boinas durante o trabalho, eu lavo sempre no fim do dia. Falando em você poderia fazer um lustro com o Power Rock? Pode, mas aí depende da finalidade, né? Não, porque você sai de um, vamos colocar, corte fino, você sai de uma etapa de correção bem. Sim, Né? sim, Independente do que usou corte ou fino. sim. Processo limpo. Limpou a peça com álcool isopropílico, você já vai proteger. Sim. E o Menzena, como ele já é um... Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Você vai finalizar com um Power Rock ou qualquer outro produto que já tenha uma proteção de cera, selante, ou um 3 em 1, ou alguma coisa, se aquela for a última etapa. Se você for aplicar uma vitrificação, se você for aplicar um vitrificador depois, aí não justifica você... Para vitrificar, poderia, em vez de fazer o lustro com o produto de luz, poderia usar a Prime? Aí depende da marca do produto que você vai usar. Não, de luz geral. Não, aí depende. Por exemplo, vamos lá. Cerâmica Pro. Cerâmica Pro, você tem que usar o Prime. Ah, tá. Isso é casado, né? Vai depender do fabricante. Cerâmica Pro, você tem que usar o Primer. Tem que usar o Primer. Tá, Pro tem produto que você pode usar o Primer ou não. Por exemplo, usaria o Essence, no caso. Na combinação. Mas aí vai depender de como o fabricante recomenda que você use. Pode aumentar a durabilidade do produto, mas também pode reduzir, porque deixou resíduo. Então tem que ser uma combinação recomendada. Recomendada. Entendeu? Não é o Prime. O ideal, a verdade é a seguinte: a gente não precisa nem polir um carro para vitrificar. A gente não precisa polir um carro para encerar, a gente precisa polir um carro para aplicar selante. Não precisa. O que a gente precisa para aplicar uma proteção e fazer com que ela seja duradoura é você se certificar de que a peça está extremamente limpa, cirurgicamente limpa e livre de contaminação. Poeira industrial, resultado da queima do combustível, fuligem da pastilha de freio, tudo aquilo que está em suspensão no ar, e o que nós falamos ontem. Vai chover, falamos no primeiro dia, vai chover, vai precipitar junto com a chuva. A água vai evaporar e toda aquela contaminação vai permanecer ali. Essa contaminação não vai sair lavando. Não vai sair uma descontaminação química. Muito dificilmente. Existe, só que o retinol tem produto para tirar a chuva ácida. Mas normalmente você, além disso, você ainda vai ficar com um resíduo, aquela aspereza que a gente viu como o saquinho, né? Aquela aspereza. Você lavou o carro bem lavado, descontaminou, tem bacinho mesmo, descontaminou, você pode vitrificar. Qual o problema de você vitrificar sem fazer uma correção? O vitrificador, ele aumenta exponencialmente o brilho da superfície. Ele dá uma profundidade de brilho, é muito legal quando você começa a trabalhar. Essa lâmpada amarela, por exemplo, você olha ela aqui, quando você vitrificou hoje, amanhã, quando você voltar, parece que ela fez assim, ó, dentro do capô. Parece que ela desceu para dentro do capô. Aumenta a profundidade do brilho.
Então, por que a gente faz a correção antes de vitrificar? Para a peça ficar o mais uniforme possível, para a peça ficar o mais bonito possível, tirar o melhor que aquele verniz tem para dar, e não que o produto promoveu de brilho. A gente precisa, por isso que a gente descontamina. O vitrificador ele não foi feito para ancorar na contaminação, na sujeira, no resíduo, na gordura, na oleosidade. Ele foi desenvolvido para ancorar no verniz. Ou no vidro, no plástico, no para-choque, enfim. Ele foi desenvolvido para aquela superfície. E aí é legal que aquela superfície seja livre de contaminação. Mas por que a gente faz a correção? Porque se você vitrificar um carro com uma pintura legal, o que está bom vai ficar maravilhoso. Se você vitrificar um carro com holografia, com risco, o que está feio, vai gritar. Então aquele risquinho também vai aumentar a profundidade dele. Ele vai mostrar mais. Por isso, mas para efeito de proteção, o que a gente precisa é se certificar de que ela está livre de contaminação. Legal? Então, vamos continuar o processo. Botei um pouquinho mais de produto, porque acaba falando, acaba secando. Tá vendo a curva, ó? Passei aqui, ó. Posso voltar no mesmo lugar. Lado. Agora sim, sobreposição de 50%. A passada não está rápida, jogando para um lado e para o outro, mas não está tão lenta quanto nas duas etapas anteriores. Uma coisa importante, lá no corte, no refino principalmente, o seu olho, ele está focado por onde a máquina passou. Então eu estou trabalhando aqui, de cima para baixo, o meu olhar está aqui, onde a máquina está passando. E quando esse esbranquiçado da peça sair, ele vai ficar translúcido e eu vou começar a enxergar por baixo do produto. Então eu não estou aqui cumprindo tabela, eu estou de olho na peça o tempo todo. Entendeu? Então, de cima para baixo, eu estou olhando aqui, ó, do meu lado esquerdo. Ó. Aí eu venho aqui no contra-luz, vou trabalhando, entendeu? Para ver se eu estou chegando onde eu quero. Quando eu subir, aí o meu olhar vem para cá. Sempre atrás da máquina. Posso cruzar? Posso. Como eu falei, na rota orbital eu sempre vou cruzar. Na rotativa nem sempre eu vou cruzar o movimento. Então, eu fiz um corte bem feito, eu refinei legal. Ah, tem que fazer as 3 etapas? No teste de etapa ontem a gente já viu que nem sempre você vai precisar fazer as 3 etapas. Né? Mas eu fiz as duas. Fiz o corte bem feito, fiz um refino bem feito.
Lá no corte, no refino, a gente estava falando de 4 a 6 passadas. O que é a passada? Lembra? A gente trabalhava 40 por 40, 50 por 50, e aí a gente fazia um movimento orientado com sobreposição de 50%. Então você desceu uma passada, cruzou na vertical, segunda passada. Então, trabalhou na horizontal 1, trabalhou na vertical 2, você fechou uma seção. Então a gente estava trabalhando com 4 passos, ou 4 passadas, ou até 6 passadas, que vai dar ali 2 seções e meia. Entendeu? Então, é desse jeito. No lustro, se você fez um corte bem feito, um refino bem feito, o lustro, você nem vai precisar trabalhar tanto, 6 passadas. Lembra também que eu falei ontem, André, quando é a hora de parar? E eu falava, tem 2 momentos para você parar. Você já chegou onde queria. A gente que está trabalhando aqui, está tudo esbranquiçado. À medida que eu vou trabalhando, ele vai ficando translúcido, né? Quando você preserva a lubricidade do produto no início do trabalho, pressãozinha, rotação baixa, né? Falei isso exaustivamente. Você vai ver, depois, você vai perceber que vai chegar um momento que vai ficar só a gordura, só a oleosidade. Aí vai ficar aquele colorido de óleo na água, verde, azulado, roxo, sabe como? Você vai ver a gordura assim, ó. Não tem um abrasivo que você quebrou em todo, foi todo. Tá? Então qual é o momento de parar? Você já percebeu que chegou onde queria. 2, antes do produto secar. No corte, no refino e no lustro nem se fala. No lustro não deixa secar o produto. Você pode deixar um filminho, é aquela história. Você passou o dedo aqui, ó, deu um rastro, tipo uma cera, você vê que ainda tem produto, beleza. Se você perceber que ele está seco, você passa assim, se ele não tem nada de produto, já foi demais. Então, você vai parar quando você perceber que chegou onde queria. Ou antes do produto secar. Legal? Vamos dar uma conferida aqui. Estou parando para falar e tal, pode secar. Aí a gente vai dar uma conferida aí se ficou legal. Sempre limpa a boina, né? Viu a poeirinha que saiu? Essa poeirinha que eu tirei aqui, eu não tiro, continuo trabalhando, chega lá na frente o resultado já não está mais igual aqui. Entendeu? Então, tirou, limpa a boina. O tempo que você está limpando é o tempo que a peça vai esfriar. Legal? Saturou a boina, troca por outra, igual continuou trabalhando. Ah, a boina esquentou demais, ela ficou muito molenga. Tira, deixa ela esfriar, pega outra e continua trabalhando. Porque se ela deformar por calor, ela pode perder a memória e ficar torta, empinada, perder poder de corte, ficar macia demais. E aí perder poder de corte e você começar a ter um trabalho com um resultado que não vai te agradar. O resíduo do produto, o resto do verniz que você está trabalhando, está misturado com essa poeirinha aí. Está impregnado na boina. Então você limpou, tirou. Se você fizer só isso, cara, seu trabalho já vai dar um salto animal. Microfibra. Sempre ficar ligado se a microfibra está marcando. Confere. Se tem etiqueta, tira a etiqueta da microfibra. Microfibra com costura, tenta o máximo botar as costuras para dentro. Eu tenho o hábito sempre de, somente depois que lá, abro ela, e olha, eu já cansei de ver. Não, inspeção tem que fazer. Até carrapicho. Outra coisa, está vendo esse tipo de microfibra aqui, ó? Que tem um lado felpudo e outro liso, menos felpudo. O lado que você remove o composto é o menos felpudo, tá? Esse lado aqui, felpudo, é para você puxar brilho quando você está encerando o carro. Para remoção de composto, é esse lado aqui, menos felpudo que você vai usar. Essa toalha aqui não é nova, não, está muito molhada. Você trouxe uma agora, não trouxe? Essa aí? Você pegou lá? Não, duas molhadas também. Peguei as duas, não deu.
Não, em cima da mesa está usada. Ela está dentro da sacolinha ali, ó, na caixa. Aí, ó, pega uma dessas para mim, por favor. Eu estou vendo que não está marcando a peça não, mas está deixando úmido, resíduo. O ideal é ter uma para remover resíduo e outra para ficar limpa, né? É, o contrário, né? Primeiro IPA, depois. Só faltou ruim, mano. Comparado com o São Mateus, então. Marca de produto. Ela não está arriscada, não está nada, mas está com um produto ainda. Porque a outra toalha estava suja. Agora tirou. A luz de expressão. Você de um lado, a lâmpada do outro. Ó, trabalho maneiro, bem feito, mas sem uso. Quando você vem aqui, a sensação é que ela entrou um pouquinho no capô. Pode limpar a peça toda se quiser conferir que, mesmo carro branco, prata, você vai ver a diferença do refino para o lustro. E olha que eu estou parando, estou falando, e você vê que a diferença. Se você olhar na luz branca tubular, você vai ver mais nitidez. Não esfrega, você só limpa o todo, você limpa o todo, mas nunca pontual, nunca esfrega pontual. E sempre que você for usar, usa do outro lado e não usa o dedo, nunca usa o dedo. Olha só, abre um pouquinho para o pessoal que estiver ali, se tiver alguém ali. Nunca com o dedo, é sempre espalmado. Espalmado. É isso aqui, ó. Ó, é isso aqui. Não é aqui, ó. Ó. É aqui, espalmado aqui, ó. Não é a ponta do dedo, é aqui. Não, o furinho é do verniz, ele está todo marcado. É do verniz, não é do pano. Aqui não, aqui é resto do produto. Porque aqui já lustrou. Porque aqui tem bastante resto de produto ainda. Tem que passar o IVA para remover. Quem vai? Aliás, quem vai não, né? Tem máquina para todo mundo. Todo mundo vai. Vou pegar lá no teto. Tá. Ó, um produto de luz para cada um. Pode botar no carrinho lá, na mesa lá. Aqui já tem um. Se não se entender que esse produto técnico tem outro. Não, porque eu estava com a rotativa. Na rota orbital eu falei para girar no máximo. A rotativa você vai trabalhar entre 900, 1000 até 1200. A boia branca. Não, para essa máquina é outra. Esse prato é grande. Igual aqui no caso. Duas gotinhas de purificado. Duas gotinhas, você vai ver. Se você perceber que está secando muito rápido, porque o dia está quente, coisa e tal, você ou coloca um pouco mais de produto, ou diminui a área e volta por 40 por 40, 50 por 50, entendeu?
direito. O ombro. Pode pegar aquela plataforma que estava ali? Pode, pode. É isso aí. Esse aqui? Sim, sim. Aí você está com uma coisa só. Menos produtos para vai sair ali. Depois eu trago nada aqui, saindo daqui, saindo por aqui e não deixando forçar a pressão aqui. Outro rio é. Ó, tá pesando aqui. Quando chega aqui, ó, acompanha o movimento. Tá pesando. Relaxa, acompanha o movimento. A bolha amassou mais de um lado do que do outro, corri. A máquina começou a ligar, corri. Passar pelo isso, pode passar um pouco rápido. Pode trabalhar, entendeu? Ó, inclinou. Não. Traz ela, vamos lá, ó. Você está fazendo assim, quando você vai, não, quando você vai, ó, é o pulso, você acompanha.
Falhou, pode montar a gravação.
André, tá bom assim, ó. Vou ficar um pouquinho mais a parte de baixo. Aí.
o tempo? Esse prato é grande, essa bola. Evita o vinho, tá? Trabalha sempre fora do vinho. Lembrando, tem uma peça, tem outra, tem outra. Sempre trabalha fora do vinho. Como é que é? Posso dar essa maquininha aqui? Ou então ali tem um. Deixa eu pegar outra ali. Posso dar essa maquininha aqui? Pode. Então, se eu digo, pode ser 5 horas. Logo?
passar amanhã para ver se está limpado esse excesso de produto e pode passar. Esquece, comparar uma rotativa com uma rotativa. E aí, eu vou comprar minha rotativa ou não vai? Não, era rotor vital. Rotor vital. Vai fazer o Pix não, para daqui a 30? Rotor vital não deixar não. Não, vai fazer o Pix para daqui a 30 dias, não? Rotativa não. Hã? Rotativa não. Tem que saber, cara. Não, tem que ter, mas tem uma rotor vital que é mais maleável, começar por ela, depois é mais. Polir o carro preto ou o carro branco é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você não vai polir a tinta, vai polir o verniz. O verniz de todo o carro é transparente. Não, ter cores sólidas. Cores sólidas, elas têm um grau de visibilidade maior. Né? Eu acho que
mais bonita do que o branco. Agora, mano, quer aguentar o teu polimento, é branco, cor escura, mano. Tá uma merda no branco, tu não vê. No preto, berra logo. Bem mais, né?
iria a uma rotativa? Não, mas. Eu não falei em viagem. Está treinado ele vai cortar com qualquer uma das três. Mas entre a rota e o transportado, até a outra consiga ficar mais rápido que o transportado. A pressão ela não para, né? Às vezes você pega a mão e toca uma com outra, né? Mais fácil. Mas a livre é mais fácil para a banca. Então, ele vai tocar, talvez que seja bom. Eu tenho lá uma rota forçada, uma livre, a nano híbrida e a. Como que você adapta na rotativa eu consegui fazer isso tudo. Todas as partes do carro. As partes que eu também. Eu entro para a nano híbrida. A nano híbrida tem a vantagem de você trabalhar com a rotativa. Ela na rotativa ou na horizontal. Então, assim, não tinha que pegar esse carro por não faz nada. Mas pode ser o pescocinho maior. Não, a minha não dá. A daquela, o prolongador dela, também na tela, ela está movimental. Aí eu já não falei isso. Fui 3 torneios mecânicos. Eu levei o prolongador da rotativa, para isso aqui. Você mede, paga a mesma coisa. E você não compra esse prolongamento separado. Mas eu tenho que saber mexer na rotativa. Eu não vejo necessidade de usar uma rotativa no polimento, na correção. Pela variedade de máquinas que eu tenho. Mas tem que saber usar a rotativa. Bom, muito bom. Eu vou comprar uma chave. Pode ficar mais caro. Maior área que a máquina está bom. Não, ele não está nem colocando aqui, né? É a postura. Ele postura lá. E até a maneira de se bater alguma coisa, conta logo a prática. A maneira de se bater é essa. Eu não vou comprar minha rotativa não, né? Não estou renovativo, tem distância. Olha, R$10, né? não quero nem ligar.
Fez o teto lá do outro lado? Não, vou fazer. Vai fazer? Não, nada, eu quero ir pra casa dos meninos. Tô cansado igual um mendigo.
É igual quando você chega no bairro. Vocês já foram para bairro na vida de vocês? Então, aí quando chega no bairro, mano, é uma hora de digestão. Deu 10 ou 11 horas da noite, já viu que já está no ruim, aí você vai desprezar a feinha? Não, posso operar a feinha na entrada do bairro? Tudo bem? Aí ela, e hoje para você? Você não arrumou o contrafilé, mano? Até o meio do baile, todo mundo deu bem, mas a segunda metade do baile. É isso aí, eu falei. Não, assim, olha, eu vou dizer essa máquina, eu não sofri. É isso aí, vai ter que pagar nos braços. Você quer uma máquina aí? Volta aí pra mim. Volta aí na tomada aí. Eu tô na dúvida das axas, porque eu também estou fazendo uma axa que é bonde, amarela. Bonde? Bonde, Bonde é fraco. é fraca. Não é pra não. A bonde é igual para Black and Deck. A carta é boa também. Mas ela é mais pesada. Mano, logo um monte de cara. Pô. Eu vou roubar uma garrafa, mas é. De bobeira, mano. É dificuldade pra vida, mano. Porra, acabou, mano. Eu tô em casa agora, com certeza meu filho já tá me fazendo capinha. Ah, tá fudendo tudo. Os 40 de cerveja, eu tô todo dia fazendo uma 40 para falar, Maria, Praia do Morro. Eu acordo assim, olho por cima da janela, mano, eu vou baixar a onda abaixo da minha cara. Eu ia pra São Mateus. Não, mas você bateu bem praia também, filho. Vai praia. Lá na porta do prédio, com uma areiazinha marrom, é tudo praia. Porra. Tá chegando. Ó, bolsa assim, ó. Isso é fica marrom. Bota assim, Espírito Santo. Primeira coisa que aparece, Guarapari do Morro. Falou ontem que o Guarapari é um lixo. Rapaz, eu quando tava tocando, agora meu filho vai ter que sair lá pela depois, né, meu? Foi o que você falou. Terminaram? Viu? Vamos tirar as bolhas das máquinas. Tá? Aí pode colocar ali em cima pra gente dar aquela organizada pra partir pra limpar bem, então o caminho aqui, ó. Limpinho, limpar esse capô.